gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Priscila Soares e eu vim trazer hoje para vocês um vídeo referente a alimentador externo para as abelhas. Você já ouviu falar? Tem ideia do que seja? Então acompanhe o vídeo aí comigo que vocês vão ver desde o comecinho, passo a passo, como eu fiz esse rapazinho aqui, ó. É estranho? É estranho. Mas fiz ele pra vocês, é uma ideia, né? Germinando uma ideia aqui no canal. E vamos ver se vai aprovar, né? Porque é só um projeto. Então, segue o vídeo e já não esquece de deixar aquele like pra gente para ajudar o canal. Bora pro vídeo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o nosso hexágono. Como é que eu vi, tem vários vídeos na internet explicando sobre isso, então como que foi que eu aprendi e vou passar para vocês que eu achei um jeito bem prático. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: com quantos centímetros cada lado do hexágono você quer? Eu quero, no meu caso, que o meu hexágono ele tenha de uma ponta à outra, eu quero que ele tenha no máximo 14 centímetros. Então, qual que é a metade de 14? É 7, porque eu vou ter um centro, então 7 para lá e 7 para cá, como se fosse a origem ali, né? O raio, né? Então, o que eu vou fazer? Como eu quero que ele tenha 7 centímetros em cada lado, então, eu marco aqui, ó, 7 centímetros. Vou traçar uma linha reta, aqui, ó. E aí, aqui, o que a gente tem? 2 pontos, correto? Aí, eu vou pegar o compasso, certo? Vou pegar meu compasso e vou botar o ponto fixo, um desses pontos, e a outra pontinha do compasso no outro ponto, certo? Aí o que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui e vou, ó, achar a origem do nosso hexágono. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, ponto fixo no outro lado e a parte de desenho no outro. Então aqui é o nosso ponto de origem, certo? Que é o nosso ponto de origem, como se fosse o raio, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a pontinha fixa do compasso, coloco bem no centro aqui da origem, tá? Ó, vocês podem ver que ela vai bater aqui nessa ponta, certo? E vai bater aqui nessa outra ponta, correto? E o que nós vamos fazer agora? Ó, como ele passa pelas duas pontas, ó, eu vou traçar um círculo. Isso mesmo, ó. Vou traçar um círculo. Deixa eu puxar aqui, ó. Pronto, notem que eu tracei um círculo, correto? E aí, tá, Priscila, agora como é que a gente vai achar os 6 lados? Bom, agora é simples. Um lado nós já temos aqui e temos o ponto central. Então, agora eu vou vir aqui, ó, ponto fixo nesse primeiro pontinho que a gente marcou e um risco aqui. Ponto fixo nesse pontinho que eu marquei agora e um risco ali. Teoricamente, este aqui vai bater com este aqui, correto? Então, nós temos, ó, um lado, 2 lados, 3, ó. Vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajeitar meu 3, beleza? Então, agora é só a gente unir os pontos, ó. Vou virar o caderno aqui pra ficar mais fácil. E vou unir os pontos. Um pontinho com o outro. Pronto, pessoal. Tá aí, feito o nosso hexágono. E assim a gente pode trabalhar com ele em qualquer tamanho que a gente queira, né? Se fizer menor aqui, é só diminuir o tamanho entre o lado que você quer, né? Ah, eu quero um ladinho de 2 centímetros. Beleza, você vai fazer o mesmo procedimento usando apenas os 2 pontos aqui de 2 centímetros para dar a saída e vai achar a sua origem. Certo? Então, pessoal, então agora, bora marcar madeira e trabalhar mais um pouco. Depois que nós já temos o nosso molde pronto, do tamanho do nosso sextavado, agora chegou a hora da gente transferir o nosso molde. Esse aqui é um sextavado de 14 centímetros. Chegou a hora da gente transferir o nosso molde para nossa tábua de pinos, certo?
Oi, Chitara. Chitara? Chitara tá me ajudando aqui, gente. Certo? Então, vou estar transferindo pra cá agora e já eu já mostro pra vocês como ficou eles riscadinho aqui, pra depois a gente tá indo lá serrar. Então, agora, pessoal, como vocês podem ver, tá? Eu já tô aqui com todos os sextavados marcados, os 4 que eu vou precisar, né? E como eu falei pra vocês no início, a minha ideia é fazer 4 linhas de alimentação. Então, 2 fechadinhas para as menores e 2 abertas para que vá as abelhas maiores, né? Aqui que eu marquei errado, né? É melhor marcar assim que acaba aproveitando melhor a madeira, né? Porque aqui ele é menor nesse pedaço aqui, certo? Outra coisa importante, vocês vão ver aqui que eu marquei o centro, ó. Como a gente tem a marcação do ponto de origem aqui quando a gente faz o sextavado, então eu já aproveitei e deixei todos os centros marcados, que depois isso aqui vai ser importante para nós na hora da gente fazer o encaixe da garrafa PET, ok? Então agora vamos serrar isso aqui. Peço desculpas pela forma como eu tô gravando aqui, mas é que eu não tenho aquele suporte de câmera que dá pra gravar de cima, então tem que ser aqui com a mão mesmo, fazer e trazendo pra vocês. Então agora aqui, pessoal, eu vou estar serrando pra vocês. Vou fazer um corte aqui pertinho, porque depois eu vou serrar na tico-tico de bancada, daí o sextavado bem certinho. Vou ver se eu consigo gravar aqui pra trazer pra vocês. Bom, pessoal, então agora aqui Então, pessoal, agora aqui com a tico-tico de bancada, eu vou estar recortando os 4 sextavados, então vou deixar vocês aí com o vídeo, vendo como recortar elas. Então, pessoal, depois de estar com os 4 sextavados cortados, agora a gente vai ir para a furadeira de bancada pra gente fazer o furo aqui no centro, para poder encaixar a garrafa PET. Vamos comigo? Então aqui, pessoal, eu só vou fazer essa marcação porque agora eu vou tirar a broca que tá aqui, porque eu não quero que ela atravesse a madeira, para mim poder aprofundar depois sem a broca. Então eu vou fazer todos a marcação, só para mim ter o sentido da serra, e depois eu vou tirar a broquinha do meio e descer com a serra. Eu mostro para vocês depois. Então, pessoal, fiz esse furo no meio, correto? Ele tava assim desse jeito, ó, tá? Fiz um furo com formão, abri ele com formão, tá? Aí o que acontece? Aqui eu fiz umas marcações, não sei se vai dar pra ver certinho. Depois, agora eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como é que eu fiz. Foi assim, ó. Olha pra vocês verem aqui na foto. Isso. Então eu fiz essa marcação. E aí agora eu tô recortando. Então, o meu marido aqui deu a ideia pra mim da gente usar a micro retífica. A gente tinha uma frezinha aqui de madeira. Então a gente usou a micro retífica pra facilitar e dar um acabamentinho bem bonito aqui, ó, tá? Bem diferente daqui de dentro onde tá com formão, certo? Claro que aqui, né, depois se quiser dá pra lixar, pra dar todo um outro acabamento melhor, né? Aqui, essa marcação aqui que vocês estão vendo, eu fiz com formão, tá? E aqui eu tenho que fazer nessa aqui e nessa aqui também. Como eu tô sozinha hoje, pra mim tá batendo aqui, filmando pra vocês que é complicado. Então eu vou fazer e já trago aqui pra vocês verem como é que tá ficando. Ó, pessoal, então tá, marquei aqui com formão a volta aqui, agora eu vou passar a micro retífica aqui. Eu vou tentar colocar de longe, ver se dá pra filmar pra vocês verem, mas de pertinho acho que eu não vou conseguir. O ângulo ali ficou meio ruim da filmagem, mas ó, vocês viram que eu afundei aqui, né? Deixa eu aproximar pra vocês verem. Foi afundado, agora eu vou arrumar esses cantinhos aqui com um estilete, inclusive, vou até às vezes dar alguma batidinha com o formão aqui, acabei dando uma derrapada aqui, que o Pinos, pessoal, ele é muito ruim, porque quando você passa a retífica, ou até mesmo usando o formão, ele tende a entupir, tá? Porque ele é muito macio, a gente acha assim, ele é macio, ele vai cortar bem, pelo contrário. Ele afunda com facilidade, que nem vocês podem ver aqui, qualquer batidinha afunda, mas esse tirar pra conseguir limpar ele assim, ele acaba meio que embuchando, sabe? Ele vira um
umas buchinhas assim, ó, pra vocês verem aqui, ó, sabe? Então, uma dica aí, até foi meu esposo que comentou, seria interessante, quem for fazer, é que eu usei pinos, porque é a madeira que eu tenho à disposição aqui em casa, que eu tô começando a trabalhar com os artesanatos em madeira novamente. Então, pinos é a madeira que eu tinha à disposição aqui em casa. Mas quem for comprar para fazer, é interessante já tá pensando num cedrinho, que é uma madeira mais dura, mas ela também tem um acabamento que fica muito mais bonito, assim, quando vai trabalhar com essa parte de formão e tal, certo? Então, vamos continuar aqui, quando tiver prontinha eu trago pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó, terminei um, tá? Depois eu vou dar mais um acabamento aqui com a lixa dentro dele, né? Ficar melhorzinho. Aqui dei uma ajeitadinha com a micro retífica aqui dentro também, tá? E então, vou fazer mais o outro agora igual a esse. E a minha ideia é fazer os outros dois só com a valetinha aqui daí, certo? Sem aprofundar. Só uma valetinha em cada lugarzinho desse e ver como é que vai ficar. E aí eu vou botar tanto para um desse aqui para as pequenas e um desse mesmo formato para as grandes, e a mesma coisa com esse aqui. Um só de valetinha para as pequenas e um só assim para as grandes também. E vamos ver qual jeito fica melhor. Então, pessoal, agora eu tô com todos os pedacinhos aqui cortados, né? Podem ver que falta acabamento. Como eu comentei com vocês, bem complicado. Por causa dos veios do pinos aqui, que é muito mole, então escorrega muito a fresa ali pelo menos da micro retífica, né? Aí eu só fiz um diferenciado para as abelhas menores, porque eu depois pensei melhor que as abelhas maiores vão se dar bem aqui nesse modelo. Então eu só fiz um diferenciado para as menores, então agora eu vou dar acabamento, vou lixar eles. E depois eu volto com eles prontinhos e lixados pra gente continuar a montagem. Então, pessoal, já tô com minhas pecinhas aqui lixadas, tá? Lixadinhas. Não ficou o acabamento mais lindo do mundo. Não é o tipo de acabamento que eu gosto, mas é o que deu pra fazer hoje, tá? Então, tô com elas lixadas aqui. Já coloquei as garrafinhas, eu vou usar tudo garrafinha de 250 ml, mas caso você tenha uma quantidade maior de abelha, dá pra fazer com um sextavado maior, inclusive, e com garrafas maiores, né? Até 2 litros, se for o caso, né? Aqui agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou botar um pinguinho de ciano aqui, ó. Deixa eu soltar aqui, que a tampa, ela só tá encaixada ali, né? E aqui a garrafinha pra enroscar ali toda vez que a gente for dar alimento pra elas, certo? Então, aqui eu vou dar um pinguinho de ciano, mas pra isso, eu vou estar usando com a garrafa já assim no lugar, porque eu pego um esquadro para deixar sempre já a colagem dele alinhadinho, porque ele dá uma dançadinha aqui no buraco, né? Então, para manter ele sempre alinhadinho, que na hora depois de enroscar a garrafa de novo, ele não fique balançando aqui, certo? Então, vou fazer isso e depois eu volto com a montagem da parte da tela, para vocês verem como que vai ficar. Já fiz a colagem, tá? Não vai fazer que nem quase colei a garrafa ali, tem que cuidar na hora de colar essa beiradinha da tampa, tá? Pra não colar a garrafinha junto, pelo amor de Deus. Então aqui eu tô com elas coladinhas, já vou tirar agora as garrafinhas, tá? Pra manusear. E tô com aquela grampeadeira, né? Normal, quem tiver pneumática melhor ainda. E eu também vou precisar desses ganchinhos aqui, que depois depois que pôr a tela, a gente vai colocar eles assim nos ladinhos, tá? Vai colocar eles em 4 ladinhos aqui pra pendurar, pra poder pendurar esse alimentador, tá? E também eu tô com a tela aqui, até tem... Tempestade tá brincando aí com a tela, né, Tempestade? Então, eu tô usando essa tela, ela é galvanizada, não é de inox, é galvanizada. E ela tem a furação aqui de 4 milímetros, ok? A minha intenção aqui é que só passe as manduri que eu tenho aqui, que passe as miringuaçu, e já tá aí. Aqui já tá aí difícil, né? Mas se vier também melhor, tá? E caso alguma outra abelha da natureza também, né? Possa estar vindo aqui. Mas a minha ideia principal aqui é estar evitando as abelhas maiores, até que as mirins, elas vão muito rápido.
e elas acabam arranjando encrenca aqui com as manda-saia, né? Acabam se pegando na briga. Então, a minha intenção é evitar isso. Então, eu vou primeiro, na hora de servir, eu vou servir primeiro as que estão na tela, fechadinha, para que as pequenas vão, entrem para ali e fiquem atentadas aí ali, para depois estar servindo as maiores daí em aberto daí, certo? Então, eu vou estar montando a tela aqui e eu venho mostrar para vocês daqui a pouco como que ficou. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês verem como é que tá ficando, ó. Esse aqui já tá pregado com grampinho, certo? Aí eu deixei essa parte aberta aqui pra gente poder botar a garrafa. E agora eu tô pregando esse aqui de cima, que tem mais ou menos aqui uns 25, 26 centímetros de um ao outro, né? E aí aqui eu já cortei com essa mesma distância, que vai vir um próximo aqui em cima, só que aí esse fica aberto pra fora, né? E aqui o que deu mais trabalho foi fazer esse acabamento aqui no final da tela, porque eles ficam soltinhos assim, ó. E como eu não vou taquear uma madeirinha por cima para dar acabamento por hora, né, que é só um teste, então já fiz deitei um por um aqui, um para um lado, outro pro outro, para evitar da telinha se desfiar, certo? Mas isso se você for fazer algo definitivo, né, como aqui eu só quero fazer o teste mesmo, daria para deixar inteirinho, né, e depois colocar uma madeirinha por cima, né, tipo assim, fazer um acabamento aqui com uma madeirinha por cima, pra tá dando esse acabamento que não tem risco dela desfiar, certo? Então, eu vou terminar aqui de colocar as outras duas para trazer para vocês. Lembrando que eu procurei alinhar, né, as duas pontinhas, as duas saídas aqui, para não ficar uma coisa zenga, né? Para tentar manter ela parelhinha uma com a outra aqui, né? No mesmo sentido, certo? Vou terminar aqui e volto a falar com vocês. Ó, pessoal, tá aí agora, tomou forma o bichinho, ó. Tomou forma, viu? E aqui em cima, ainda vai mais um depois, né? E aí, esse vai soltinho aqui em cima, assim, certo? Observações. Depois que a gente faz, a gente vai aprendendo com os erros que a gente comete no meio do percurso. Eu vou precisar furar essas garrafas aqui, né? Mais ou menos aonde elas vão encaixar aqui pra descer o mel, certo? Então, tem que ir com elas até o fundo aqui e aí fazer... Opa! Erro de reportagem. Então, eu tenho que ir com ela até o fundo, aqui, certo? E aí, fazer as furações onde vai descer o mel aqui, que é pra ficar essas piscininhas, assim. Só que aqui em cima, tranquilo, mas e aqui dentro? Que já tá tudo engaiolado. Aí, aqui eu vou ter que queimar uma chavezinha de fenda que eu faço por fora. Mas, então, já é interessante, depois que você alinhou aqui, que a gente fez a colagem e alinhou, você já faz os furos certinho na garrafa, conforme aqui os buraquinhos, certo? Pra depois entelar, tá bom? Então, não cometa o mesmo equívoco aqui que eu, certo? Então, agora eu vou fazer a furação. Vou botar estes ganchinhos que eu falei pra vocês, que eu ia utilizar esses ganchinhos. Esses ganchinhos vão presos assim, tá? Em 4 ladinhos, pra mim pendurar, que eu quero manter ele pendurado, certo? E aí depois que eu montar eles, eu trago pra vocês aqui certinho como que eu fiz. Não filma, oxi. Pronto, pessoal, tá aqui nosso alimentador para abelhas sem ferrão, tá? Com a telinha aqui para separar as pequenininhas das grandes, para uma não ter perigo de comer o alimento da outra, certo? Aqui eu usei os ganchinhos que eu falei para vocês, ó, deixa eu parar de... Aqui é mais fácil. Aqui eu usei os ganchinhos que eu falei para vocês, ó, usei 5, só ficou um aqui, que aqui, no caso aqui embaixo, era para ser a parte da portinha, né? Que como a gente só vai fazer um teste, então eu só deixei a telinha assim. Mas dando certinho, a gente faz uma portinha e aí fica essa área livre aqui, tá? Observações importantes. Deixa eu soltar aqui. Essa parte aqui, ó, tá? Ela vai ficar regulável, porque eu só passei uma por dentro aqui, ó. Deu só uma voltinha dentro de cada um, então eu consigo regular ela
manter ela retinha, tá? Aqui embaixo eu dei nó, nesse daqui, certo? E um erro que eu cometi, e eu já sei que eu cometi esse erro, eu vou fazer o teste mesmo com erro, mas eu já sei que vai dar erro, entendeu? Notem que os furos que eu fiz na garrafa, eles estão acima, deixa eu ver se eu filmo aqui pra vocês, eles estão acima da linha da madeira. Isso quer dizer que vai ficar derramando, 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 enquanto tiver líquido na garrafa vai derramar. O correto aqui, eu teria que fazer ele lá embaixo, ó, pegando entre o furo e a garrafa, certo? Só que como eu não tenho mais garrafinhas PETs pequenas, assim, então eu não vou conseguir consertar isso agora. E eu só me dei conta depois de todas furadas. Que legal, né, gente? Enfim, certo? Mas a furação, o correto, ela tem que ser aqui parelha com a madeira aqui embaixo, tá? Por quê? Porque ela vai encher até o nível da madeira e aí ela só vai continuar descendo líquido conforme entrar ar, né? Que quer dizer que as abelhinhas estão sugando e aí vai entrando esse ar e vai descer novamente. Conforme tampa, para de descer, certo? Então, esse aqui já foi um erro que eu cometi. Então, tem que ser corrigido quem for fazer aí, ok? Certo, pessoal? Então, mesmo assim, com essa pequena falha aí, né? Que deu na execução, eu vou estar fazendo um xaropinho agora para elas, para ver se amanhã de manhã eu consigo testar. Já se eu tô principalmente curiosa para saber se vai dar certo a questão da tela, né? Essa é a principal objetivo desse teste, certo? Porque o formato, cada um pode fazer o seu, né? Isso aí é independente. Então, bora agora aguardar o teste, ver como é que foi. Tô fazendo um teste aqui da engenhoca, tá? O interessante é que as pequenininhas estão entrando ali dentro, tá? Elas estão passando um pouquinho de trabalho ainda para sair. Mas elas estão entrando. Tá meio devagar a coisa, porque tá frio aqui. Hoje tá chovendo. E eu não consegui colocar cedo. As grandes ainda não vi nenhuma sobrevoando aqui para ver se elas vão conseguir entrar. Essa é a minha intenção. Como faz mais de um ano que eu não alimento elas externamente, eu acredito que isso também acabe dificultando um pouco essa chegada delas aqui, né? Elas não estão acostumadas mais com essa alimentação externa. Então vamos ver como é que vai ficar, daqui a pouco eu venho filmar novamente. Bom, pessoal, voltamos de novo aqui com a nossa arapuca das abelhas aqui, ó. Batizada arapuca das abelhas. Deixa eu melhorar o ângulo aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o aro passando aí também. Ah, ó, eu tô com as bugias aqui em cima, ó. Tem duas bugias que chegaram agora. Ó, o Aaron quer participar do assunto, né, Aaron? Gordo? Viu? Ele quer participar do assunto. Ó, duas bugias que chegaram aqui em cima agora. Elas já tentaram entrar aqui por baixo, não conseguiram. Ó, vou ver se eu consigo filmar uma ali, ó. Tentando entrar. Opa, aqui, ó. Ó, ela tá tentando. Ó, tem mais outra ali do lado ali também tentando. Tá? Ó, elas ainda não conseguiram entrar. E eu acredito que não irão conseguir pelo tamanho. Já dá pra notar, né? Dar um close aqui, ó, pra ver o tamanho do furinho, o tamanho dela. É gordo. Quer participar do vídeo? Elas até estão captando um pouquinho de doce, ó. Entrou. Ó, a bugia entrou, gente. Olha ali, ó. A bugia forçou, entrou, ó lá, ó. Opa, deu ruim. Temos que diminuir a tela, então. Porque se a bugia entrou, o Maps entra. Aqui em cima elas já entenderam que dá pra tomar, aqui, ó, de boa. E a outra, aquela ainda, coitada, não saiu dali dentro, ó. Essa aí vai passar um apuro pra sair. Porque a tendência, elas, quando elas entram, elas vão se esgueirando, mas na hora de sair, a abelha, ela gosta de dar aquela revoada, digamos assim, né? Aquela levantada de voo pra sair. E isso aqui, dentro de uma gaiolinha tão pequena assim, acaba já complicando já, né? Então assim, ó, uma bugia entrou.
Eu queria que viesse apis aqui na volta pra gente ver como é que as apis iam se portar também. Então, pessoal, tô aqui hoje a paisana, tô sem meu chapéu. Acabei de tá chegando do trabalho e quis fazer esse experimento todo para poder mostrar para vocês ainda esse final de semana, tá lançando vídeo. E quero dizer que acabou atrasando porque houve umas situações delicadas essa semana que ocorreram aí com a família da Dona Osireia. E logo, quem sabe ela vai estar aqui no canal falando com vocês novamente. Agora ela vai dar um tempinho que ela tá precisando. E então, quero dizer para vocês que foi esse o projeto que a gente fez hoje. Espero que tenha germinado aí no coração de cada um de vocês uma ideia para estar evitando que as nossas abelhinhas briguem na hora da alimentação externa, né? Opa, teve uma que quis entrar no meu ouvido aqui. Para que elas briguem, para que elas evitem, né, aquelas brigas que tem na hora da alimentação externa, que eu particularmente me dói o coração de ver elas brigando uma com as outras, né? E vão ter melhorias, tem que ser feito melhorias, né? Já vimos que o problema tá na tela, a tela tem que ser pelo menos ali uns 2 milímetros, né? Senão vai rolar estresse com as abelhas grandes, igual elas vão tentar entrar. Outra coisa que a gente notou, como eu falei pra vocês antes, ó, da borda, certo? Tem que estar mais longe da beirada da tela para não atiçar as maiores ali e ficarem rondando na volta, né? E também uma outra ideia que eu tive agora durante a execução do projeto, o que é? É fazer um para as pequenas e ter um outro para as maiores. E a gente alimenta primeiro as pequenas, que elas vão todas ali dentro, que elas têm de ser as primeiras a chegar também, pelo menos aqui comigo, sempre as mirins são as primeiras que se apresentam, né, na alimentação. E depois a gente coloca o outro para as maiores, certo? Então eu vou ver se eu consigo aqui na minha região uma tela de 2 milímetros para poder estar fazendo esse teste para vocês e trazendo aqui o resultado para vocês também. E a minha ideia é fazer da próxima vez, em vez desse formatinho aqui, fazer aquela casinha, tipo casinha para secar linguiça, sabe? Fazer daquele jeito toda teladinha, com portinha e tudo, que acho que fica mais fácil para trabalhar, né? De repente até botar esses potinhos dentro dela, mas fazer ela só aquela casinha ali que elas vão ter mais espaço para dar, porque elas gostam de se alimentar e dar aquela sobrevoada para sair, então elas vão ter espaço para isso. E acredito também que o acabamento fique melhor também, certo? Então, quero agradecer a todos que me acompanharam aqui até o final, que vocês criem as suas ideias, né? Melhorem muito mais essa pequena ideia que a gente teve, certo? De evitar que as abelhas fiquem brigando. E pedir para vocês deixarem o seu joinha se gostarem do vídeo. Se inscreva aqui no canal, quem não é inscrito ainda, né? E quem quiser também tá deixando aqui nos comentários alguma sugestão, a gente agradece, certo? Então, fiquem todos vocês com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau!